Olá, olá, tá todo mundo aí? Hi everybody, I am starting the live now. Very good, let's wait a little bit so that some people can come in. Vamos esperar mais um pouquinho, para mais pessoas poderem entrar na live. Então, já temos bastante. We have already enough. I'm going to be speaking today in two languages, in English and in Portuguese, because there were so many questions that were sent to me in Portuguese. Eu vou falar hoje nas duas línguas, em inglês e em português, porque eu recebi tantas perguntas que foram em português. Então eu não queria deixar esse pessoal que fala português e que talvez não entenda bem inglês sem entender tudo do que eu vou falar hoje. Uma explicação a mais é que para o futuro eu vou preferir fazer essa live em inglês. E se uma pessoa tiver uma pergunta para fazer e não entender inglês o suficiente, escreva, por favor, a pergunta e adicione, por favor, em português. Bem, a ideia hoje é falarmos sobre os princípios básicos da técnica do violoncelo. We're going to be speaking about the basic principles of how to play the cello and how to practice also. So, the most important thing that we should always know is that we should never go against nature. Uma das coisas mais importantes é nunca ir contra a natureza. Então eu vou demonstrar primeiro em alguns exemplos várias coisas que eu acho que são importantes. I'm going to demonstrate with some examples many things that I find that are important. I'm going to demonstrate, for instance, in the Brahms sonata, the F major sonata, there is a passage that when I hear my students playing, they very often play it, but it doesn't sound satisfactory. Tem uma passagem na sonata em Fá maior de Brahms que muitas vezes não soa muito bem quando meus alunos tocam para mim. É essa. Aqui a gente precisa de uma técnica de arco onde a gente presta atenção a diversos princípios de estudo e do que é natural. We have here a passage where we have to think about many different questions of what is natural for the bow and also what makes it sound better. Now, I wanted to talk to you about one principle of how to practice also that is very important before we continue. The one principle that is very, very important, and it's interesting because the Europeans have used this when they conquered the Americas and Africa and part of Asia, is divide and conquer. Princípio que os europeus, quando eles começaram a colonizar os Estados Unidos, as Américas em geral, a África, parte da Ásia, foi dividir e conquistar. Então é isso que a gente tem que fazer quando quer estudar uma coisa que é complicada ou que a gente quer melhorar. So this is what we have to do when we want to improve something or learn better something. Now, the idea is to divide, yeah? Because then you can take every part of the problematic situation and make out of it small problems. Instead of a huge problem, we have a very small problem. So in this case of this passage here, the first thing that we have to do is to forget the left hand. Yeah? The biggest problem is the right hand. Now, I prefer to start playing this in up bow because if I do down bow, the movement of the arm is going to be much bigger. With the up bow, I can use much more the hand to do this.
So I'm going to divide now this passage in very, very, very small groups. The first one will show you how to apply one important principle, which is the action and reaction. So you remember, yeah? So the first movement is, yeah? The up bow is the action, the down bow is the reaction. Yeah? Now, you practice this thinking of not using the arm. Yeah? Vocês têm que usar esse princípio da ação e reação aqui é muito importante. A nota para cima é a ação e a nota para baixo é a reação dela. E, por favor, não usem muito o braço, porque o braço existe para fazer movimentos grandes. The arm is used to make big movements. Now, you're going to practice first these two notes. Then you're going to add one note. Now, here happens something that is very important. Aqui vai acontecer uma coisa que é importante. Você vai notar que para tocar bem a nota que está na corda Ré, ela precisa de uma outra ação. To play well the note that is on the D string, it needs another action, which you're going to do with the hand like this, in this direction. Essa ação nova que temos na direção para baixo. Quando você sabe fazer isso bem, você adiciona mais uma nota. When you know how to do the three notes, well, you add one more note. As you notice, I'm not using much my arm. It's used only to bring me to the right place, yeah? But not more than this. It's not here that the movement starts. The movement starts here. O movimento não começa aqui, ele começa aqui. Aí você vai adicionando cada vez mais notas. You add more and more notes. This way you learn how to play this rather complicated movement. Dessa maneira você aprende a tocar fazer esse movimento que é relativamente complicado. Você pode estudar também ritmicamente. Você pode fazer. Existem diversas possibilidades de estudo. Depois que você é capaz de fazer isso, ainda existe mais um movimento. There is one more movement that you jump over the G string. After that, you add the left hand. Then, when this is well organized, and it's important when you play, try to follow with the right arm the movement of with the left arm, the right arm. Tente seguir o movimento do braço direito, você segue também com o braço esquerdo. This way you don't press the whole time the string too much. You press here, you press, and then you release. Press and release. Okay? So this is one passage that I wanted to show you. The other one has to do more with the left hand. Essa é uma passagem que eu queria mostrar para vocês. A outra que eu queria mostrar tem a ver mais com a mão esquerda, mas que é muito importante também. Também na sonata em Fá maior de Brahms tem no último movimento essa passagem. Que muita gente acha difícil. Many people find this passage difficult. It will become easier if you follow certain principles, basic principles again. The first basic principle that happens also for the right arm is that you, whenever there is some kind of tension, you must release right away after. Yeah? Here in this passage there is one special tension, which is to open
here to play the C. The hand is slightly tensioned. If you want to make now a change of position, you have to again close the hand before you go. This is very important, because if you keep with a hand like this, se mantiver a mão assim, vai ser muito difícil chegar aqui. Then there is another principle that is important. Before any change of position, the hand has to be relaxed. Antes de qualquer tipo de mudança de posição, a mão tem que estar relaxada. E mais um outro princípio, o de sempre se manter em movimento. Another principle is to be always in movement. You have to create waves all the time. As soon as you do this kind of movement, it doesn't work. Assim que você fizer esse tipo de movimento, a coisa não funciona. Here, I relax the hand, and then change the position. But it's very important that it is only one movement. É muito importante que seja só um movimento. Não tará, tarari, tarará. É um movimento só. E é por isso que eu falo das ondas. This is the reason why I talk about the waves, because it is really only one movement. And then it's going to be easy. If you have difficulties finding the notes, change of position, yeah? We have here what? In principle, what you have here is, em princípio, o que você tem aqui? Então estuda. Depois. Then you know where the notes are. Then the passage is going to be much easier. Practice it slowly, first, of course, paying attention to the fact that you're going to open, release, and change. Release and change. Also here. You have to relax, have the right height, and change. Okay? So, these are two passages I wanted to show. Perhaps I can show one more, because I see it too often in the master classes. And this is... Dvorak concerto, of course. What do I hear usually? Because you didn't learn how to divide well the bow. So if you divide it well, and you're going to be able to create a much easier technique. Se você dividir bem o arco, você vai conseguir fazer uma técnica que facilita muitíssimo isso. E aí vamos fazer a mesma coisa de novo. Esquecemos a mão esquerda, estudamos só a mão direita. Começo. You go until here. Continue. If you pay attention, you have here again action, reaction, action, reaction, action. As you see, I'm exaggerating a little bit. Estou exagerando um pouquinho esse movimento, para vocês sentirem essa coisa da ação e reação. And then, once this is organized, once it is organized, uma vez que esteja organizado, é muito mais fácil então tocar a passagem. Aí você adiciona a mão esquerda, toca devagar. Até você se sentir bem com o movimento. E esqueça isso de voltar sempre para o mesmo lugar, porque isso não funciona. Forget the idea of returning always to the same place, because that doesn't work. Now, those are some of the things I wanted to show you. And it might already answer some questions that were written to me during this week. Essas são algumas das passagens que eu queria mostrar e que devem já talvez responder a algumas das perguntas que vocês me fizeram. Mas eu queria, como não vai dar tempo hoje para responder a todas, são várias páginas de perguntas, there are many questions, so I cannot answer everything at the same time. And I will concentrate mostly on things that I find are interesting for everybody, and that has to do with the theme of today also.
eu vou me concentrar principalmente em questões que têm a ver com o tema de hoje e que eu acho que é mais interessante para os violoncelistas em geral. Uma pergunta que muitos fizeram foi a respeito de afinação. A question that many people asked is about intonation. That is, of course, a vast. There are many things here that we have to think about. Tem muita coisa que se tem que falar a respeito aqui, mas existem alguns pontos que são importantes. A posição da mão esquerda ajuda ou atrapalha a sua afinação. The position of the left hand can help you or be really a problem for your intonation. I see very often people playing with what is called the square hand. I don't know. The difference is that this is the way I play, and many people play this way. Automatically, the second and third finger, they are together and they don't want to separate. Automaticamente, nessa posição quadrada, o segundo e terceiro dedo querem ficar juntos, não, é muito difícil separá-los. É uma coisa anatômica, anatomic problem. O que acontece então? Automaticamente o terceiro dedo vai sair sempre baixo. Né? Eu acho que a posição deveria ser com a mão virada ligeiramente para trás, porque aí você pode abrir os dedos assim. You can open the fingers like this if the position is slightly to the back. It's easier to open the hand in general. It's not impossible to play like this. You know, my teacher, Antonio Janigro, he played with a technique that was like this. There are videos, you can see it. Meu professor, Antonio Janigro, ele tocava com uma posição assim. O problema é que a mão está o tempo todo bastante tensionada. That's the only problem. The hand is always rigid, full of tension. And I don't think it is a very good idea. I changed this. I learned also with him this way, but I decided to change. Eu aprendi isso com ele também, mas eu decidi modificar isso. Então, se você tem esse problema, não é fácil, mas é uma boa ideia mudar. If you have this problem, it's not easy, but it's a good idea to change. Then the other thing is that there is not one position. There is the position that makes you play the easiest way possible that passage that you have to play. You have to be able to change all the time according to the situation. Você tem que ser capaz de mudar a posição de acordo com a situação que você está. Então tem uma passagem na terceira suite de bar onde eu vejo isso muito, que as pessoas têm dificuldade com a afinação. There is a passage in the third suite of bar, in the prelude, where people have difficulties because of this problem of second and third finger. It always sounds low, because they don't open enough. To open, para abrir, a mão tem que estar mais extremamente virada para trás. Mas aqui, por exemplo, eu não preciso mais disso, então eu retorno a uma posição mais relaxada. Here I don't need it more. So I relax the hand and become more relaxed. Now, the next one, I go back to that position. See, already it's another position, it's higher, so that I can play this new chord. This kind of thing you have to decide to do. Você tem que decidir fazer isso. É importante que as pessoas possam descobrir qual é a solução melhor para cada situação em que ela está. E numa peça musical, existem milhões de coisas que você pode melhorar prestando atenção qual é a melhor posição para tocar. Na posição do capatosta é a mesma coisa. Você toca, eu vejo muita gente tocando com a mão dura assim. Não. Melhor sempre relaxar a mão e fazer. A gente vai falar depois sobre a posição do capatosta também.
Existe outro problema. There is another problem that is more fundamental with intonation, mais fundamental. And I have seen it a few times. Eu já vi isso algumas vezes. Pessoas que aprenderam a tocar desafinado desde o início do estudo. People that started playing out of tune from the beginning of their practicing, of their learning the instrument. And then what happens? The brain gets used to that. So they don't even hear that it is out of tune. O nosso cérebro se acostuma a uma afinação ruim. Então você vai ter na sua mente uma afinação e não nota que está desafinado. Outra pessoa que te ouve te diz, essa nota está desafinada. This note is out of tune. Né? Isso é sempre um problema, porque você tem que reeducar o seu cérebro para fazer isso. Né? Então, aí é uma coisa muito mais complicada, um trabalho muito mais vasto, e precisa você recomeçar a tocar, em princípio. You have to re-educate your brain for that, because it's, you don't play with your hands, you play with your brain, yeah? Even without hair. You play with your brain. And it is important to re-educate your ear and how you put the fingers on the instrument. Yeah? It's going to transform everything. So there are many other things I could say about intonation, including expressive intonation, things that will help you to play even more beautiful or with more feelings. Yeah? But that doesn't work this well right now because we don't have the time for it. It will be for further lives. Eu queria poder falar mais sobre a afinação, inclusive a afinação expressiva, que é uma coisa que eu acho muito importante, mas hoje a gente não vai ter tempo para isso. Pode ficar para uma próxima vez. Capotasto, the thumb position. Yeah? The thumb position depends, first of all, as I said before, on flexibility of the hand. Yeah? A primeira coisa que é importante é flexibilidade da mão esquerda. Não importa. Tá? A outra coisa que é importante é a sensação da oitava. Se você não tem uma oitava na sua mão o tempo todo, você vai ter sempre dificuldades. Porque dentro da oitava você tem todas as notas. Né? E todos os intervalos também. Dentro aqui você tem todas as notas. Se a mão está bem formada, você nunca vai ter problemas para tocar na posição do capotasto. If your hand is well formed, you're never going to have problems with the left hand in this position of the thumb, yeah? Because the fingers are already in the right place. Yeah? There is an exercise that you can do. I give it to some students that have problems with it. Tem um exercício que vocês podem fazer. Você pode fazer a mesma coisa, you can do also the same thing with another combination, because we have three major combinations. One tone, half tone, one tone, half tone, one tone, and then the half tone here. Né? Vocês entenderam, né? Um tom meio, e o meio está aqui. Né? Então estude também. This is the less easy because of the opening that you have to do here. Yeah? So this is very important also because it's going to give you the feeling for each one of this position. There are other ones. Yeah? For instance, one whole tone, four. Yeah? But this is at the beginning not so important. Não é tão importante isso no começo. Essas três são as mais importantes. Depois que você se sentir bem com isso, você pode fazer... etc. Nesse estudo, vai ser necessário você sempre mudar e a nova posição já está preparada. Isso tem que ser automático. Não pode mudar a posição e aí, agora qual é a posição? Não, tem que ficar automático isso.
Então, esses pequenos exercícios vão te ajudar. Outra coisa que eu acho importante também na posição que eu estou é a altura aqui dessa ponte. Isso aqui é uma ponte. Você tem mais força. A ponte tem mais força quando você tem esse tipo de arco. Né? Eu sei que existe muita gente que não consegue fazer isso. E tem muita gente tocando muito bem sem fazer isso. There are some people that are not able to do this, but that can play very, very well. But this is actually the best position. My teacher in Brazil used to say there must be space enough for a mouse to go through here, yeah? When I was a child. E isso é uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Agora, eu gostaria de passar para uma outra pergunta que eu acho também muito interessante, que é a do vibrato. Porque existe muita dúvida a respeito disso, como vibrar bem e o que fazer para que o vibrato seja mais interessante também. Né? The vibrato is something that where I see many doubts, and how to use it in a way that it is more special, more important for the music itself also. First of all, it's important that you learn that there are two different kinds of vibratos, the vibrato of the hand and the vibrato of the arm. I like to change from one to the other. Eu gosto de trocar de um para o outro de acordo com a situação. Então, dependendo da situação, eu faço mais com o braço e às vezes mais com a mão. Notas longas, por exemplo, são muito mais fáceis, mas se você tem o vibrato de mão preparado, né? Assim. Uma outra coisa que é importante é vibrato contínuo. Another important thing is being able to do a continuous vibrato. Practice this. You change the finger, but the vibrato never stops. You can do it slowly first. Primeiro você faz devagar, aí depois, com o tempo, with time, you are able to do it in any tempo, the vibrato continues. No? The other one is slow, very, very fast, and slow. Yeah? Or start the opposite, very fast, and then again, very fast. Yeah? There are two principles here that are very important. One is that you can only do a really good vibrato if the hand is relaxed. Yeah? Again, yeah? Relaxed. If you have to open your hand to do this, you have to close right away as much as it is possible inside of the piece that you are playing. Yeah? É importante sempre relaxar a mão quando for possível. Né? Dependendo da peça que você está tocando, né? Você, por exemplo, vai... You can see that I use first the vibrato of the hand. As you see, I have a continuous vibrato. If I don't want to do a vibrato in a certain note because I want to do something special with it, I also do it. Se eu não quiser fazer um vibrato em uma nota especial, eu também não faço. Mas eu sou capaz de sempre tocar todas as notas com vibrato. Isso eu acho que todo mundo deve ser capaz de fazer. There is another thing that will help your vibrato very much. And it will help also for many other things. Uma outra coisa que é importante, esse outro princípio, que vai ajudar vocês no fazer um vibrato bom, bonito, de todas as possibilidades, desde o mais pequenininho até o mais expressivo, é não apertar a corda demais. Não apertar demais. Se você quiser fazer um pequeno exercício para saber o quanto você tem que apertar, I was saying that don't press too much the string. That is the one thing that is very important. It will help you also, for instance, with very fast passages. Put the finger on the string, press it. Use a bit of the weight.
And then start pressing less and less. Until you feel that the string is vibrating here on your finger. You feel it very clearly, that the string is vibrating. Means the string is free. It's free, it's vibrating in its full length and not only from here to there. You feel it right away that there is a vibration in the finger. If you press too much, this vibration will be much less. Se você apertar demais, essa vibração vai ser muito menor aqui na ponta do dedo. Aí você faça pequenas escalas ou toque notas assim. Aí ouça, sinta a vibração no dedo. If it's too little, the sound will not come out. If you press also too little, you're going to get out of the place. So you have to find the exact point where there is some kind of pressure, and where you will be able to make a vibrato with every finger, also very wide vibrato. Você vai poder fazer até um vibrato bastante, como se diz, bright, wide, A passage like this, where you have to play very quickly, it helps a lot also to not press too much. Uma passagem rápida também vai te ajudar a fazer mais rápido, com mais facilidade, se você não apertar demais cada nota que você está tocando. Tem que estudar e descobrir a quantidade. E aí é uma questão de estudo, de concentração muito grande no que você está fazendo. Então, essas são as coisas que, em princípio, eu queria falar agora a respeito do vibrato. Nós temos mais coisas interessantes. Deixa eu ver a próxima que eu anotei aqui. Muito importante. Mudança de posição. Shifts. Very, very important. Very often people make shifts by staying in one position and then jumping to the next. A posição fixa, aí você vira para a próxima. Mudança de posição no violoncelo tem que ser feita, como eu tinha explicado antes. The shift on the cello has to be done, as I explained before, feeling that the movement is continuous. To do that, para fazer isso, you have to relax the hand. You play the first finger, you play the third, you relax, approach the first finger and change. This doesn't work very well. This is much better because you can have like a continuous movement. If you have difficulties with this, se você tiver dificuldade com esse tipo de movimento, porque a sua mão ainda está muito rígida, if your hand is still very stiff, you've never done this movement, then make this small exercise. You approach the first and exchange. If it's difficult, make it slow. Do it slow. But approach with the finger on the string. The first finger has to be on the string in this situation. Primeiro dedo tem que estar na corda. Then you can continue. If you do it, and then this doesn't work. Não funciona assim, dando pulos. So if you see my scale, it's just one movement. It's one movement only, because I approach. It needs practice. Tem que estudar, não tem outro jeito. Mas ajuda muito a você fazer mudanças de posição mais perfeitas e que não se ouça.
Se vocês tiverem ainda dúvidas a respeito disso, if you still have doubts about this, I tell my students to watch a video of Jacqueline Dupre playing the A major sonata with that famous specialmente, where you're going to see that she uses exactly this technique, and the changes of position are absolutely perfect. A Jacqueline Dupre, na Lá maior de Beethoven, faz esse movimento sempre e praticamente não se ouve nunca a mudança de posição. Né? Ela utiliza exatamente essa técnica. Né? E muitos dos grandes violoncelistas que eu conheço e que tocam realmente bem nesse sentido, também fazem isso. Many of the cellists that I know, great cellists, they do this also. Another thing that helps here, it's the same thing that I told you about the vibrato. Find out what is the exact pressure you need. If you press too much, I see this very often. Até eu me machuquei agora. If you do this too, pressing too much the string, you're not going to be able to do it very, very much. So you practice the scale and feel the vibration on your finger. The first finger is on the string, you change the position, and don't press too much, only what is enough. You're going to see that it is going to be much, much easier to do all your scales. Talking about scales, and it's one of the most important things that you can do in your life. As escalas são escalas e arpejos, é claro. São uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida como instrumentista. O Jascha Heifetz era capaz de tocar aquele livro do Carl Flesch de cabo a rabo. Jascha Heifetz was capable of playing all those scales of the system of scales of Carl Flesch from the beginning to the end, and he didn't play badly. So I suggest that everybody practice at least a little of scales every day. I do it. And it's very important to do this movement that we learned right now is very important. But also, one thing that happens very often when people practice scales and arpeggios is that they play it without interest, without love. Yeah? Then what happens? Finally, I played my scales of today, now I can do all the beautiful things. No, play scales with the most interest. Você tem que estudar as escalas com o máximo de interesse naquilo que você está fazendo. Porque vai te ajudar. Não? Estude, faça um plano do porquê que você vai estudar uma escala. Pode ser para afinação, pode ser para melhorar o som, pode ser para as mudanças de posição, pode ser... Né? Então, agora, vamos concentrar nisso. Mudança de posição. Ok, tá melhorando? Tá melhorando, né? Ok. A outra coisa que você tem que fazer também the other thing that you have to do also, play musically. Toque musicalmente. It doesn't have to be a dry thing. No? Why does it have to be ugly or without interest? No. Por que tem que ser feio sem interesse? Estude com prazer de tocar essas notas. Né? Depois, quando você começar a tocar cordas duplas, it's even more beautiful. Huh? Third, it's beautiful. Sixth. Octaves a little bit less pretty because they tend to be out of tune. But we can surely also enjoy our octaves. One thing that I forgot to say about the octaves, uma coisa que eu esqueci a respeito das oitavas, é que é muito importante a gente saber, e que tem muita gente que não sabe,
que é o polegar que se aproxima do terceiro dedo. Tá? Você está tocando aqui e vai fechando a mão, é o polegar que se aproxima. Ao mesmo tempo, o terceiro dedo está ficando cada vez mais em pé. So the thumb gets nearer to the third finger, and the third finger gets more and more style like this. Yeah? More and more like this. So this difference is very important. It will make things easier when you practice. Practice also glissando. So that you get to learn how it closes. Yeah? It's difficult at the beginning, but with time it happens naturally. Your instincts take over, and then it gets easier every day. So these are things that I wanted to say about the scales. Now, I have a student who asked me about sound colors. He's a very talented young man from Albania. And this is probably the most difficult question to answer because it has to do with imagination. Uma das perguntas mais difíceis só a respeito de cores sonoras. Né? A cor sonora, em princípio, não existe. Cor é cor. Né? So color is colors. So it's difficult to imagine it. But the imagination depends on your feelings. If you're playing a piece and you don't feel anything for that passage, there will be never any imagination, and you're never going to find also the sounds that you are aiming for, or that you hear that somebody else is capable of doing or not. Yeah? Sem os sentimentos da música, você não é capaz de pôr sua imaginação para funcionar e descobrir, então, aqueles sons maravilhosos que você é capaz de fazer no violoncelo, né? Que você ouve de outros violoncelistas e você mesmo não é capaz de fazer. So it's important that you train your brain for that too, because again, it's the brain doing it. We say it's the heart, but in principle, it's different regions of your brain that will be that will be capable, make you capable of creating different sounds, different colors and sounds. O seu cérebro, né, hoje em dia se sabe que o cérebro é capaz de criar novos neurônios, a neuroplasticity, que eles chamam isso em inglês, não é? E é importante a gente entender isso, que você bate na pedra até que fura, né? Então, você estudando isso, você consegue. If you work on it constantly, you have to concentrate on it also. If you don't concentrate on creating new sounds, on creating beautiful or sounds that are touching, you're never going to get them. It's very important this. So practice so that you understand how the combination of your bow and vibrato and the pressure that you do here, how you create a new sound that is going to be pleasing to the listener. Yeah? So that is what I wanted to say right now about this. Now, about the practice strategies. I talked about this in the beginning, but it's important to probably mention it again because this is something that many people don't know what to do. Very often, I used to do this too, by the way. Eu também fazia isso. Eu estudava repetindo, as várias passagens. E um dia funcionava, não sei como. Mas você pode abreviar muito esse trabalho, fazendo um trabalho mais focado. You can make this work much quicker by concentrating on what is important in your practice. So I showed to you to divide. Divide the different passages
especially if they're more complicated, in small little groups. And then each one, it's like cutting the meat so that each piece fits in your mouth instead of putting the whole steak in your mouth. So it's important then to do the same with the whole piece. You have a piece that takes, let's say, 5 minutes, movement of Bach, or it's composed of different groups also. Uma peça, digamos, de 5 minutos, ela é composta de diversas partes. Então é importante você dividir a peça em diversas partes. Você pode dividi-la em grandes partes. Numa sonata, por exemplo, a exposição, o desenvolvimento, tudo isso. E aí você tem uma ideia da forma da peça. Aí você vai dividindo cada vez em pecinhas menores, até aquele ponto em que você, vou começar agora a estudar a partir dessa pequena peça que demora, sei lá, são 2 compassos, 3, de acordo com a situação. You make a smaller and smaller groups until you have a group that you can remember. É um grupinho pequeno o suficiente para você ser capaz de se lembrar dele. Você dá uma olhada e é capaz até de tocar de cor. Da mesma maneira como um número de telefone, você dá uma olhada no catálogo, hoje em dia ninguém mais faz isso, e faz a ligação, daquele jeito, antigamente. E isso ajuda muito, porque aí você se concentra só naquele lugar que você está estudando. Então vamos dizer que você vai estudar... This is a group that is already almost very long. Um grupo já bastante longo. Porque ele é feito de quê? Uma nota, depois um outro grupo, outro grupo, outro grupo, outro. Então, presta atenção para estudar cada um deles. Isso é importante, que você não simplesmente toque, porque não é muito difícil isso. Mas se você prestar bastante atenção, if you pay lots of attention to each of this group, you are going to be able to recognize where there are still problems, where there are flaws. Se você estudar cada um desses grupos separadamente, você vai descobrir onde tem ainda problemas. Uma coisa que não está funcionando, afinação, ou mudança de posição, aí você vai tentar resolver esses problemas. If you find that there are some problems perhaps with the intonation, with the change of position, or the articulation is not good, there are many possibilities, and then you practice each one. So, with time you make these groups always longer. Cada vez você vai aumentando os grupos. Você é capaz de fazer o primeiro grupo e o segundo, então põe os 2 juntos. Você é capaz de fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, põe os 3. A partir desse momento, na certa, se não for uma peça muito complicada, você até já sabe de cor, porque você prestou mais atenção. From a certain point, you repeat it so many times for different reasons, you might already have memorized it because you paid so much attention to each group. So you continue like this until you have, let's say, a whole part of until the next tutti. Then you repeat the whole thing again. Pay attention. Are there more things to improve? Are there not? Then you continue. Se você toca aquele primeiro grupo que você aprendeu, e até, digamos, do concerto de Saint-Saëns até o próximo tutti da orquestra. Então aí você revê, tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa que ainda não está boa, você repete o que precisa melhorar. Aí você procura soluções para aquilo que não está bem ainda. You have to always search for solutions for all those things that are not yet good enough. Solutions can be even drastic ones. As soluções podem ser até bastante drásticas, dependendo da situação. Eu já vi, por exemplo, uma aluna que eu tive uma vez, ela não era capaz de tocar... porque a mão dela era muito pequena. She could not play this passage, this student of mine, because her hand was so small, she could not do this.
So the only solution now is to play. It's a drastic solution. You have to change the text. But it's not like, I'm not going to play this concerto because I cannot do that one passage. Você não vai deixar de tocar essa obra só porque você não consegue tocar aquela passagenzinha. Então, havendo problemas que não podem ser resolvidos naquela passagem do jeito que está escrito, faça alguma pequena mudança. Importante encontrar uma solução que deixe você feliz e seu público também. So important is to find a solution that makes everybody happy, yourself and also your public. Yeah? 3 people in the audience will know that you didn't play. Yeah? If you played like this, it's different. Yeah? Otherwise, the whole rest is going to be, oh, how beautiful she played it, or he played it, depending on the situation. So solutions have to be found always. I wanted to talk also about something that I think very important, that I also tell my students, and it's the fact that very often we practice the notes that we have to play. That's good. You have to play the notes that are written. But what you have to really practice is what happens between the notes. Even sometimes the situation is very, very easy. You don't really have to think about it. But you can think about what happens between those notes musically. Or if you have a situation of a change of position, what happens when you go from the first to the fourth position? Are you going to do a bigger glissando, for instance, or a more discreet one? What is the way? How do you do it? How much pressure do you have? Here we are going to practice how to go to the new position. You go with the first finger and then you add the third finger. A gente estuda a primeira, a quarta posição com a primeira dedo. Quer dizer, isso se sabe, muitas pessoas sabem estudar isso para fazer mudança de posição. Mas isso se deve fazer para tudo. Arco e mão esquerda também. Isso é muito importante porque com isso você vai ser capaz de estudar com muita concentração cada aspecto daquilo que você está fazendo. If you practice like this, paying attention to what's happening between the notes, you're going to be able to pay much more attention to what you're doing. Yeah? So you can do it for vibrato. How do I continue the vibrato? So I'm paying attention now to what is happening when I open the hand and close. That's how you concentrate. This is, by the way, another question, how to focus, how to concentrate on something. When you want to concentrate on something, quando você quer se concentrar em algo, você tem que escolher um sujeito, uma coisa que é importante para você de melhorar. Digamos que, como já falamos, você tem dificuldades, mudança de posição. Então é nisso que você vai se concentrar. Aí você vai tocar as notas, você vai aproximar a mão, o dedo, e vai fazer a mudança de posição. Isso você está fazendo com o máximo de concentração. Estou concentrando no primeiro dedo que vai fazer a mudança de posição. Estou concentrando também na afinação, nesse caso, que acontece naturalmente. I'm concentrating on the fingers, how they go from one position to the next. So this is very important when you want to improve your concentration. Isso é muito importante para você melhorar a sua concentração. Você escolhe, como eu já tinha dito antes, uma passagem, e toca e vê quais são os problemas. Aí você vai melhorando cada um desses problemas um por um. You improve them, every little problem you have. One thing that is fantastic is that you don't have to do it for the rest of your lives. Many things become automatic. Uma coisa que é importante saber, você não tem que fazer isso sempre, para cada peça, para cada... Muitas coisas vão ficando automáticas, você faz automaticamente sem pensar. Da mesma maneira como você dirige um carro,
sem pensar, agora qual pedal que eu uso, a primeira, a segunda, espelho, não? Você não pensa nisso tudo, você vai dirigindo, vai conversando, não? Mesma coisa acontece quando você toca um instrumento, não? A obra vai ficando automática na sua mente, aí você é capaz depois de tocar até vendo televisão, não? A coisa funciona sem nenhum problema, mas depende de um estudo bastante concentrado no início também. Bom, deixa eu ver se tem ainda mais uma perguntinha, talvez. Talvez eu devesse falar só, tem muita gente que tem dúvidas a respeito da posição tanto da mão direita como da mão esquerda. A mão direita, there are many people that have doubts about how to hold the bow, for instance, and left hand. I talked already a little bit about the left hand before. Eu falei antes da mão esquerda. A mão direita, uma das coisas mais importantes é que você tem que ter uma posição que a mão está relaxada. Né? Então, se a sua mão naturalmente está assim quando você está caminhando, né? If your hand is like this when you're walking around, that's exactly the same position you're going to put on the bow. Any tension makes life difficult for different reasons. Or finger like this, straight like this. So, if there is any finger that can stretch a little bit, is the first. Not much. I know there are archers that play like this and play well, but there are many problems with this position where you do this. The hand automatically becomes more tense. A mão fica mais tensa quando você abre qualquer dos dedos. O pior é o quarto dedo, assim. Né? Tem muita gente que não consegue segurar o arco sem... Né? Fica assim. E a outra coisa que não é muito bom também é tocar com os dedos assim, né? Sobrando aqui. It's not very good if the fingers are stretching like this, because it creates right away a tension here. Cria uma tensão aqui. Eu toco com a ponta dos dedos. I play with the tip of the fingers. And you get something like a glass. You don't get a glass like this. You have a round hand or a pencil. You use the tip of the fingers. So the same thing happens with the arm. And then it's very important to know, é muito importante saber que a gente, quando está segurando o arco, existem esses 3 dedos que, em princípio, estão fazendo a maior parte do trabalho. Esses 2 não estão trabalhando muito, né? Mas não vai cortá-los fora. A partir do momento que você põe o arco na corda, from the moment on that you put the bow on the string, happens something very interesting. That triangle that you had here passes to here. 1, 2, 3. Thumb first and the point of contact. So if you want to lift the bow, you need this again. You have the bow on the string, you relax, and in principle you could play like this. But it's better to have all the fingers on the string. There is one position to play, in principle, everything that you want to play. Tem uma posição que é essa que você pode fazer tudo. Né? Pode fazer praticamente tudo. Esticar, tudo, em princípio. Né? This is very important if you want to have a relaxed kind of play where you are not, fighting against the instrument. Yeah? Fighting against the bow. Yeah? Now, I would like to, we are already now getting to the time when I wanted to stop. 1 hour of live, I think I talk too much and then I get tired. So, just one thing, because a violinist asked me about point of contact. Uma violinista me perguntou sobre ponto de contato. O ponto de contato depende, é claro, de diversas coisas. Da velocidade, pressão, peso, tudo isso. Você tem que descobrir de acordo com a situação. Eu faria um exercício, I would do an exercise, where you start with a little bit near to the
bridge, and you play a long bow with a relative speed. Você toca relativamente rápido, mais perto da ponte, do cavalete. Aí você começa a diminuir a velocidade. You start making it slower and slower, and observe o que acontece com a mão e com o ponto de contato. E com o som. Então você começou relativamente rápido, you started quick. At this speed, nessa velocidade, I already noticed that I have to use the first finger a little bit with pressure to maintain exactly the same sound. So then things are going to change here. The slower you go, the more you have to hold a little bit the bow here, and the more you have to do a little pressure there to keep the same sound. Quick is easy. That's the reason why many people like to use lots of bow and play not too near to the bridge, because it's easy. É fácil tocar com muito arco. E eu acho que é importante você aprender a tocar também mais perto do cavalete. It's important to learn how to play near the bridge, because it gives you lots of different colors, what my student had asked before. You have a color that here. Every piece will need different colors that are made with the bow. So this is a technique that I will do. Then you can do also the same exercise slower, very, very, very slow. Piano. You have to be able to play pianissimo near the bridge. Then you have to do the crescendo and diminuendo. Then the opposite, diminuendo and crescendo. This will help you to have a more variety of sound. And then you're going to learn also, according to the pieces that you're playing, also according to the position that you're playing. The farther here, the more you have to play near the bridge. Quanto mais perto aqui, mais você tem que tocar junto do cavalete. E aqui não precisa tanto. Se você está tocando devagar, já tem uma posição boa. Mas sabe, already a little bit nearer to the bridge. So all these things might seem difficult at the beginning. With the time, it becomes natural. You do it automatically without having to think. Isso tudo pode parecer no começo difícil, mas com o tempo a coisa vai ficar cada vez mais automática e você faz isso sem pensar, porque é natural depois de um certo tempo. Tudo que a gente repete, vira uma coisa automática. Vai para o subconsciente e você não precisa mais pensar a respeito. Então isso é uma das coisas que eu acho também muito importante quando você aprende alguma coisa. Pode ser tocar um instrumento, pode ser dirigir um carro, pode ser andar de bicicleta, é que no começo parece que a bicicleta, me lembra quando a primeira vez, when I for the first time tried to ride a bike, I felt like I have 20 legs and 300 arms, and it seemed that everything, but with time it becomes natural, and nothing is so difficult as you imagined before. But it needs, sorry to say, concentration, patience, and you have to practice. Really have to practice. So, I think I'm going to finish by now, right now. Eu vou terminar agora, reiterando que eu gostaria de fazer isso de novo. A gente pode fazer isso de novo. Talvez cada vez um tema diferente. A gente falou hoje sobre princípios básicos. A gente pode falar da próxima vez de coisas mais específicas, de interpretação ou de vocês podem, por exemplo, me mandar uma pergunta a respeito de alguma passagem que você tem dificuldade, ou como você poderia melhorar essa passagem.
Se eu conhecer a obra, eu ajudo do jeito que posso. So you can, for the next time, ask me questions about more specific things. I will perhaps also give another theme, yeah? Like for instance interpretation or how to create a phrase or whatever. And you can find some things that you have difficulties. Yeah? Passage such and such, the Dvorak concerto, how do I practice this? How do I improve the sound in that passage? I will try my best to help you. So, I think that this is all for now. I'm very happy that so many people entered here in my life, and I will see you again next time. Tell your friends if you liked it, so that they can also participate. And I'm sorry if I could not answer directly questions, but I don't see very much, so I cannot see all the things that are coming. But I think that it's important that we make this something where as many people as possible can participate. So I think that's it. Bye-bye. See you next time. Hey. All right. And wait. Don't. What? No. What? No, I have to first end. Yeah, this is after. Compartilhe na... See, I have to end.